A paz do Senhor Jesus, você que está aí me acompanhando neste vídeo, que Deus possa estar te abençoando e você possa crescer no conhecimento. Você que não me conhece, eu sou o pastor Bruno Mota. Então, gostaria aqui de falar com vocês a respeito do tema: como estudar a Bíblia sozinho. Por onde eu tenho passado em alguns lugares, pastoreando algumas igrejas, alguns jovens vêm ao meu encontro e me perguntam: pastor, como estudar a Bíblia? É difícil demais, dá sono, dá preguiça, né? Mas quando nós olhamos, a Bíblia é um manual simples, um livro simples, cheio de grandes aplicações. Então vamos lá. Não quero estender muito o vídeo para não te cansar. Talvez você olhar e falar: não, vou ficar tantos minutos ouvindo. Não. Então quero ser rápido e básico no que eu vou te falar. Primeiro, a Bíblia não se começa a ler como um livro qualquer. Não. O maior erro é porque os estudantes da Bíblia, os novos estudantes, vou falar assim, né, que estão iniciando, eles querem começar por Gênesis. Gênesis é um livro histórico bacana, o livro do princípio da criação. Quando chega em Êxodo, continua, a leitura também é boa, as 10 pragas e tudo mais, o mar vermelho, é maravilhoso aquilo. Quando chega no livro de Levítico, começa a dar uma preguiça, começa a leitura a ficar tediosa. Por quê? Porque você ainda não entende nada do que ali está escrito. Então, quando chega no livro de Levítico, vai falar a lei disso, a lei daquilo, o tabernáculo, a construção, ou do sacerdócio, dos leprosos, das doenças, comida, os preceitos de Israel, no livro de Levítico. Então, quando chega Levítico e no comecinho de Números, para quem está iniciando uma leitura, ele desiste por ali mesmo. Por que, pastor, você fala isso? Porque um dia eu fiz isso também. Quando eu comecei a ler, cheguei em Levítico ali, eu senti uma leitura cansada. Falei: não, isso aqui não dá certo, deixa isso para lá, e desisti. Até que um dia, lendo um livro que foi espetacular, que me ajudou bastante, um livro, Como Estudar a Bíblia Sozinho, e eu pude entender que nós, cristãos desta época, nós somos os cristãos do Novo Testamento, ou da Nova Aliança. E então neste livro me abriu a mente, eu pude entender como se poderia absorver o máximo de compreensão da Bíblia simples. Então eu comecei a ler no livro de Mateus, o Novo Testamento, porque o livro de Mateus, ou melhor dizendo, os 4 primeiros evangelhos, ou os 4 evangelhos, eles vão falar sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Ou seja, vai trazer o cumprimento do Antigo Testamento. Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, leu primeiro os 4 evangelhos, leu tudo bem a primeira vez, retorna a leitura pela segunda vez, leu pelo menos 4 evangelhos 2 vezes. Agora você vai ler de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai ler, aí você vai passar Atos, Romano, e assim sucessivamente, todos os 27 livros do Novo Testamento. Depois que você terminou o Novo Testamento,
concluiu a primeira leitura do Novo Testamento, você novamente vai retornar. Assim sucessivamente, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e assim sucessivamente. Depois que você leu o livro o Novo Testamento pelo menos 3 vezes, sua mente vai abrir. Porque na primeira vez você ficou ali preso, na segunda vez você prestou atenção nos detalhes, na terceira vez você já passou a buscar o conhecimento de certas passagens, passou a buscar um dicionário, passou a buscar uma concordância, passou a pesquisar na internet o que significa, e sua mente abriu-se um novo horizonte na sua mente, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, depois que você leu pelo menos o Novo Testamento umas 3 vezes, leu os Evangelhos pelo menos 2 vezes, a sua mente vai estar aberta. Pastor, e como é que eu faço isso? Comece uma leitura sistemática. Não adianta você querer ler Mateus, depois pular para Romanos, depois pular para Colossenses, depois pular para Timóteo. Não. Comece uma leitura sistemática, em ordem, porque tudo que nós vamos fazer, temos que ter a disciplina. Então, leia o Novo Testamento pelo menos 3 vezes. Então você agora vai abrir sua Bíblia no livro de Gênesis e vai começar de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e assim sucessivamente. Porque quando você chegar no livro de Levítico, você já não vai ter a dificuldade que você tinha antes, porque a sua mente abriu. Então você vai entender a simbologia do Antigo Testamento para a sua vida, que é o cristão de hoje, da nova aliança. Você vai entender os princípios básicos que estão no Antigo Testamento, né? Então, mas pastor, como é que eu faço para isso? Vou te dar algumas dicas. Leu o Novo Testamento pelo menos 3 vezes, correto? Leu os 4 Evangelhos pelo menos 2 vezes, correto? Agora você vai iniciar de Gênesis. Primeira dica: tenha em uso uma Bíblia de estudo. Qual, pastor? Aquela que você achar melhor. Nós temos vários lançamentos de Bíblia, Bíblias com concordância, Bíblias comentadas, Bíblias de estudo. Elas lhe trarão um ótimo auxílio naqueles textos que você não entender. Primeiro passo: tenha uma ótima Bíblia de estudo. O segundo: se na sua Bíblia de estudo não tiver um dicionário, olha aqui na minha mesa eu tenho alguns livros, tenho esse dicionário. Se você não tiver nenhum dicionário na sua Bíblia, procure adquirir um dicionário básico. Se você não tiver um dicionário básico, procure pelo menos olhar na Bíblia e ler a Bíblia de estudo e ler atenciosamente os comentários. Tudo bem? Uma Bíblia boa de estudo, ela varia. Eu acho que ela está em torno de uns R$130 para mais, né? Então, tenha uma Bíblia de estudo, tenha outras Bíblias para lhe auxiliar, para que você possa abrir, marcar e investigar, porque eu tenho certeza que depois, quando você começar o Antigo Testamento, sua mente vai abrir, você vai querer buscar, escavar muito mais, e vai ter dias que você não vai passar 15 minutos lendo a Bíblia, vai ter dias que você não vai passar apenas 1 hora, mas vai ter dia que vai dar vontade de ficar o dia todo pesquisando e estudando a respeito da Bíblia, porque a sua mente vai abrir, o seu coração vai arder em desejo em querer ler mais, tá bom? Então, uma boa Bíblia de estudo, Bíblias auxiliares, um dicionário bíblico. Além disso, também é bom ter um dicionário da língua portuguesa, ou da nossa língua, né? Um dicionário português, porque certos dialetos que nós temos, às vezes em algumas traduções nós iremos encontrar. Então é importante você olhar bem, atentar para o que ele vai dizer, tá bom? Então este é o primeiro passo. Quer ter uma leitura gratificante?
Quer ter uma leitura edificante? Comece pelo Novo Testamento. Porque quando você começar a ler o Novo Testamento, você vai passar a compreender o que está escrito no Antigo Testamento. E além disso, sempre tenha em mãos caneta, sempre tenha papéis para que possa fazer suas anotações, porque isso lhe levará a um crescimento espiritual. E eu sempre tenho orientado as pessoas que têm me procurado, eu tenho orientado, tenho dito, ensinado. Falei: meu irmão, minha irmã, passe a fazer uma leitura sistematicamente na Bíblia, mas eu quero que você comece pelo livro de Mateus, o Novo Testamento. Uma coisa que eu não posso esquecer também, você pode pegar as epístolas de João, 1 João, 2 João e 3 João. Para quê, pastor? Nessas epístolas você vai ter a certeza de um novo cristianismo na tua vida. As epístolas de João, ela traz sobre nós a certeza que nossos pecados foram perdoados, e traz sobre nós a certeza da nossa salvação, porque Deus está sobre nós, tá bom? O vídeo é simples, tá bom? Fácil de se compreender, não tem segredo. Então eu digo para todos que estão me ouvindo, estão me vendo, a Bíblia é um manual prático e simples, porém cheia de grandes aplicações. Seja um bom estudioso da Bíblia, que isso lhe causará um crescimento grandioso no mundo espiritual. Deus te abençoe, Deus esteja contigo, e se inscreva no nosso canal, tá bom? Bruno Mota, se inscreva aí, e que Deus te abençoe. Amém.